Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu vou enviar um vídeo, dois vídeos, na verdade, para vocês. Um sobre a Revolução Russa e um outro sobre a crise de 29 e o New Deal. Eu queria falar para vocês o seguinte: quem já fez as atividades, ótimo, parabéns. Vai ver os vídeos para aumentar o conhecimento. Quem ainda não fez, assista aos vídeos, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês a executarem as atividades, tá bom? Então vamos começar a falar sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa ela acontece em 1917. Porém, claro que nada acontece por acaso, nada acontece do nada. Então, primeiro nós vamos ver quais são os antecedentes da Revolução, para a gente ver o porquê que a população resolveu, então, fazer essa revolução em 1917. Antecedentes da Revolução Russa. O que estava acontecendo na Rússia antes da Revolução? Primeira coisa que vocês têm que saber. A Rússia era comandada por um czar. Czar é a mesma coisa que um rei, é uma autoridade máxima, e nesse caso da Rússia, era uma autoridade máxima com o direito divino de ser aquela autoridade máxima. Ou seja, era um poder hereditário, que passava de pai para filho, e além de ser hereditário, ele era também teocrático, né? Porque ele era um poder que, teoricamente, Deus teria dado a ele esse poder de ser Deus, tá? E aí, o que acontece? Normalmente, esses poderes, esses governos teocráticos, assim, eles são governos apoiados normalmente pela nobreza, pela elite, e são governos extremamente autoritários, totalitários, totalmente militarizados, né? Ou seja, possui o respeito da população através de uma imposição e não através de um respeito real, tá? Através de uma obrigação. A Rússia vivia até então totalmente agrária, né? A Rússia tinha cerca de 80% da população vivendo na zona rural. Dessas 80% da população, todo mundo, praticamente todo mundo, eram os empregados, poucos grandes fazendeiros, e esses poucos eram aqueles, igual eu falei para vocês, que apoiavam o governo, né, apoiavam o czar. Era uma sociedade extremamente rural e agrária, né, como podem perceber, pouquíssima industrialização, não havia parlamento, não havia constituição, ou seja, o czar fazia o que queria e o que não queria, era tudo da vontade dele. Só que aí a população começa a querer se manifestar um pouco, né? E aí existia na Rússia um partido político, que era um partido chamado de Posder. O que era o Posder? Era o Partido Operário Social Democrata Russo. Ok, existe esse partido. Só que dentro dele começam a surgir algumas rivalidades. E aí ele vai se dividir em dois partidos, que é os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques eram liderados por Lenin, representavam a maioria da população, dos revoltosos, digamos assim. Eram extremamente radicais, acreditavam que a mudança e que o poder só seria possível através de uma revolução rápida e violenta também, se necessário fosse, tá? Acreditava que o movimento deveria ser extremamente imediato, não podia ficar esperando mais tempo algum. Já os mencheviques representavam a minoria, eles eram liderados por Martov, ou Martov, aí depende da pronúncia russa. Eles eram chamados de moderados. Por que moderados? Porque eles acreditavam que a mudança deveria vir com o voto e deveria ser uma mudança lenta e gradual, para não causar maiores problemas para a população como um todo. Essa disputa estava existindo, porém o czar estava pouco se lixando. E ele decide, então, começar em 1905 uma guerra contra o Japão, para tentar anexar dois territórios, que era a Coreia e a região da Manchúria. Só que ele não consegue ganhar nenhuma dessas duas regiões, ele perde a guerra para o Japão, e aí no meio dessa guerra, existe um grupo que ainda apoia o czar,
né, que ainda gosta do czar. Por mais, isso na vida inteira da gente, né? Por mais que existem grupos, pessoas contra, existem pessoas a favor. Né? Então tínhamos lá os dois grupos, bolcheviques e mencheviques, contra, um mais radical, o outro mais moderado, mas ainda existia um terceiro grupo que era a favor do czar. E esse terceiro grupo resolve manifestar em favor do czar na praça, em Petrogrado, que era a capital da Rússia no momento, ainda não era Moscou. E eles começam a gritar, Deus salve o rei, Deus salve o czar, né? Querendo enaltecer a imagem do czar. Porém, o czar era tão perturbado, estava tão preocupado com a guerra lá no Japão, que ele estava perdendo, que ele manda matar todo mundo que estava na manifestação. Porque ele acha que aquela manifestação era um desses dois partidos que eram contra ele. Um dos dois lá, dos mencheviques e dos bolcheviques. Bom, se são partidos políticos contra mim, mata todo mundo que eu resolvo tudo de uma vez só. Só que não era. Eram apoiadores dele. E aí, esse episódio, esse massacre, ficou conhecido como Domingo Sangrento. E esse massacre vai fazer com que ele perca uma credibilidade gigantesca. As pessoas começam a não gostar mais do que ele fazia, do que ele falava, da situação da Rússia. O negócio já era ruim. Só que mesmo assim o povo ainda tinha gente que gostava dele. Mas depois desse massacre, ele perde a credibilidade. Ele perde a força perante o povo. E aí os bolcheviques, não são burros nem nada, eles aproveitam dessa oportunidade e conseguem, junto com os mencheviques, né? Mas quem faz a maior a revolução são os bolcheviques, e conseguem que o czar libere a criação de um parlamento. Ou seja, pelo menos agora a população, mesmo que o czar não respeitasse o parlamento, as decisões do parlamento, pelo menos agora a população conseguia pelo menos falar o que ela queria falar. E não simplesmente ouvir e ter que obedecer. Né? E aí eles conseguem criar esse parlamento, que é a chamada de Duma, e nesse parlamento, os mencheviques, que eram os moderados e a favor de uma constituição, de uma mudança lenta e gradual, conseguem começar a criar uma constituição. Conseguem, pelo menos, criar algumas leis para dentro do país. Só que aí, 1914 chega. O czar ainda, que é o Nicolau II, ainda está no governo. O que acontece? A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Mas puta que pariu, né, gente? Desculpa o palavrão. Ops. Poxa, que lascada, né? A Rússia tá saindo de uma guerra, né, em 1905, totalmente desgastada, perdeu a guerra pro Japão. Tá com uma guerra civil interna gigante, que é os bolcheviques, mencheviques, czar, aquela disputa de poder, e ainda entra na Primeira Guerra Mundial. Só que aí, essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, até por um outro lado, assim, foi até positivo, que foi a forma como a população russa encontrou de tirar de vez o czar do poder e mudar o sistema político na Rússia, político e econômico, né? Até 1917, a Rússia continua na guerra. Porém, em 1917, os soldados que estavam nos frontes de batalha estavam sem uniforme apropriado, sem armamentos bélicos, sem munição, sem alimentação, sem nada, jogado à própria sorte, né? Sobreviver, ótimo. A fome dentro da Rússia era gigantesca, né? As pessoas passavam muita fome. A crise financeira não tinha nem cálculo, né? Era extremamente gigantesca. E aí vai surgir nesse meio um grupo chamado de mencheviques. Os mencheviques eram um conselho de operários, soldados e camponeses. Eles começam a exigir lá na Duma alguns direitos, né? E começam a exigir principalmente que a Rússia saia da guerra e que o czar seja deposto, que ele saia do poder, que ele perca o poder. Os mencheviques, em 1917, já estão criando a primeira Constituição. Já começaram a elaborar lá atrás, em 1905, e em 1917 eles ainda estão lá tentando elaborar uma Constituição de uma forma mais humana, mais passiva, digamos assim. E esses
sovietes começam a manifestar contra esses mencheviques. Porque, pô, peraí, vocês estão aí há anos e não fizeram nada até hoje. E nós estamos aqui continuando trabalhando, nos lascando aqui de trabalhar, e nada da gente ver mudança nenhuma. O czar continua no governo e não está dando certo. Aí, os bolcheviques, liderados por Lenin, que estão apoiando os sovietes, conseguem, em 1917, a derrubada do czar Nicolau II, e principalmente a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, e o Lenin começa a comandar a Rússia em 1917. Então, a Revolução Russa, ela acontece principalmente por participação popular. Tem muita participação da população, claro, com líderes fortes, mas tem a participação da população na tomada da decisão de impor alguma coisa, e não ficar esperando igual os mencheviques falavam, vamos esperar, vamos fazer devagar, mas já estava devagar demais, né? Já tinha passado mais de 10 anos e nada tinha sido feito efetivamente, né? Que tinha entrado na guerra, o que já não era a favor, ninguém era a favor, a crise financeira só aumentava, então não estava adiantando os mencheviques no poder, né? Então, os mencheviques saem do poder e começa o governo do Lenin, né? O governo do Lenin vai de 1917 até 1924, quando ele morre. Mas antes disso, ele fez muita coisa na Rússia. A primeira grande alteração na Rússia, ele criou em 1922. Ele passa a Rússia, ele muda o nome, passa a ser o RSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas antes disso, em 1921, ele decreta um sistema econômico chamado de comunismo de guerra. O que era o comunismo de guerra, gente? É a estatização da economia. Ao invés dele privatizar, dele vender empresas para empresas privadas, né, ele faz o contrário. Ele pega todas as empresas e colocam elas na responsabilidade do Estado. Então, o Estado agora vai criar, vai definir qual produto vender, qual preço vender, quando vender, como vender. O Estado é que vai controlar o que plantar, quando plantar, a colheita vai ser vendida para quem, em qual valor. Ele começa a estipular tudo, tá? Todos os pontos, todos os setores econômicos da sociedade estão agora nas mãos do governo. Uma outra coisa que ele faz, ele separa a igreja do Estado, né? Agora a igreja é uma coisa, vai ter uma autoridade lá, e o Estado vai cuidar da parte econômica, social e etc. Ele adota o calendário gregoriano, que já era um calendário adotado em outros países, na maioria dos países do Ocidente. Ele abre o acesso à arte à população como um todo, que era antes privilégio apenas da elite. Só que aí está um problema. Ele quer tirar a elite de qualquer jeito do governo, né? E dos pontos de poder. Então ele manda eliminar de qualquer forma. Então ele faz no governo dele exatamente aquilo que o czar fazia, que é mandar prender, mandar exilar, mandar matar, fazer o que precisasse ser feito para eliminar essa elite. Porém, ele começa a perceber que esse comunismo de guerra, ao invés de ajudar o país a se desenvolver, ele investe muito na agricultura e esquece a indústria. Ele começa a perceber que essa economia não está funcionando muito bem. E aí ele cria uma outra política econômica, que é chamada de NEP, que é a nova política econômica. E a NEP, ela vai funcionar durante praticamente o resto do governo comunista na Rússia, né? Só que o Lenin não pôde ver o resultado da política econômica que ele implantou, porque ele implanta e morre pouco tempo depois, né? Ele morre em 1924. E a NEP, ela vai até 1928, então ele não viu os resultados, né? Ele implanta ela pouco depois do comunismo de guerra, porque ele vê que o comunismo não está dando resultado, mas ela não funciona, ele não consegue ver o funcionamento dela de uma certa forma bacana. O que era essa NEP? Nova política econômica. Primeira coisa que ele fez. Bom, a agricultura e o comércio na mão do Estado não deu certo, então eu vou devolver para os donos originários.
né? Você era um agricultor, então toma, sua terra agora é sua de novo, você vai poder plantar, cultivar do jeito que você achar melhor, só que parte da sua produção você vai entregar pra gente e o restante você vai vender do jeito que você achar que tem que vender. Nós não vamos controlar mais isso. E com os comerciantes pela mesma forma. Então ele devolve as empresas, o comércio, as terras para os seus donos originais. Segunda coisa, ele ainda continua controlando as finanças, as indústrias e o transporte. Isso ainda continua na mão do governo. Terceira coisa, como eu falei para vocês, a produção, parte ficava com o governo para ele redistribuir e parte ficava com o dono, que ele poderia vender de qualquer forma. Só que Lenin morre em 1924. E aí começa uma disputa interna para ver quem assume o poder. E aí, dentro dessa disputa, vão surgir o Stalin e o Trotsky. Só que Stalin era extremamente ligado a Lenin, então tinha muito mais apoiadores do que o Trotsky. O que acontece? Stalin vai ser eleito, né, como um novo líder lá na Rússia, e ele vai continuar com a NEP. E ele vai fazer um investimento gigantesco na indústria da Rússia, que vai durar muitos e muitos anos. Existem alguns historiadores que falam que o Stalin, ele chega a ser mais carrasco do que o próprio Hitler, que ele matou muito mais pessoas do que Hitler durante o governo dele. Porque ele não é que ele chegava e mandava exterminar, ele exilava igual o Nicolau II exilava, ele mandava para a Sibéria, né? A Sibéria é um dos lugares mais frios do mundo. E a pessoa não tinha como fugir de lá. Era a famosa prisão de gelo, né? Digamos assim. Você não tem como fugir. Então a Revolução Russa, gente, ela acontece em 1917, mas o nascimento dela é lá em 1905, ou até mesmo um pouco antes, né? Por causa da crise política, financeira e social que a Rússia vivia. Tá bom? Beijos, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchauzinho!